Politicamente, o presidente Lula, afinal de contas, mexe com camadas mais baixas da população, né? São compras de menor valor, que afetam uma população de menor poder aquisitivo, justamente uma fatia do eleitorado a quem Lula sempre acenou e da qual conseguiu uma boa quantidade de votos na eleição. Será que isso atinge politicamente o presidente, Borges? Atinge, sem a menor sombra de dúvida. É uma quebra de promessa de campanha, né? Porque a história de que nós vamos taxar os ricos, isso não é taxar rico, né? Isso é ir atrás da classe média baixa, pessoas que dependem e que têm acesso a produtos baratos fazendo esse tipo de compra e vão realmente sentir muito isso. O que eu acho mais incoerente dessa história toda, e é bom que a gente pontue isso, é que o Brasil está vivendo um período muito complicado para engatar no crescimento econômico, e você tem o governo federal numa rota de colisão e brigando o dia inteiro com o Banco Central, porque o Banco Central fixou, na verdade nem o Banco Central, o Copom, né, fixou a nossa taxa básica de juros em 13,75%. Agora, a gente sabe que reduzir carga tributária melhora a atividade econômica. Aumentar a carga tributária diminui a atividade econômica. Então, o governo, que tanto briga com o Banco Central, tanto briga com o Roberto Campos Neto, tanto diz que está querendo melhorar a economia e querendo que o Brasil volte a crescer, esquece que tem em suas mãos um grande instrumento para melhorar a economia. Você tem nos diversos produtos à venda no Brasil, vamos dar um exemplo dos automóveis, né? A gente, quase metade do preço, efetivamente metade do preço que você paga quando compra um automóvel, que é uma indústria muito importante, geradora de emprego importante no Brasil, você paga de imposto, reduz o IPI. Se você reduz os impostos dos carros, vai vender muito mais carro, você vai ter crescimento econômico, você vai ter mais atividade, todo mundo vai sair ganhando. Isso vale para tudo. Se você for olhar, por exemplo, os cigarros têm uma taxa altíssima de imposto, uma das mais altas do mundo no Brasil, se não me engano, algo como 80%. E aí, se você for ver as leis que regulam isso, todas elas dizem: aumentamos o valor do imposto do cigarro para desestimular o consumo. Ou seja, o governo sabe que mais imposto, menos consumo, menos venda. Nesse caso específico, ainda tem um subproduto pior, que estimula a pirataria. Você tem uma indústria enorme no Paraguai de produção de cigarro para entrar contrabandeado no Brasil por causa da nossa alta carga tributária. Enfim, de qualquer jeito, a saída para o país e para qualquer país nunca é aumentar imposto. O Brasil tem imposto demais, o Brasil pesa muito, principalmente na ponta mais fraca dessa equação, que é a população de baixa renda, que tem nesse tipo de site que faz importação de produto barato, uma maneira de ter acesso a bens de consumo. Porque os políticos que moram em Brasília, que têm salários públicos, que moram em palácios, eles às vezes se esquecem do que é a vida de um pobre brasileiro e como o acesso ao consumo é tão dificultado a eles. Então, o Brasil precisa fazer uma reforma tributária urgente, mas essa reforma tem que ser para cortar impostos e, principalmente... As justificativas do governo, né, Borges, é de que essa medida poderia servir para aumentar a competitividade da indústria nacional, né, que as indústrias têxteis brasileiras, principalmente, né, porque esse é o setor que mais se beneficia dessas vendas nos sites chineses, estrangeiros, o setor têxtil, a indústria nacional poderia se fortalecer, porque aí, à medida que os preços aumentassem, o consumidor deixaria de comprar nesses sites e compraria das indústrias brasileiras. Você acha que faz sentido esse raciocínio? Isso pode acontecer? Isso é uma meia-verdade. Qual é a meia-verdade? Que realmente é preciso ter isonomia. Eu concordo, óbvio. É óbvio que você não quer um produto estrangeiro competindo com um produto nacional que tem uma taxa muito alta. Isso eu concordo. Tem um caso aqui no Rio de Janeiro que é clássico, né? Os hotéis aqui do Rio de Janeiro sofrem muito a concorrência daqueles cruzeiros. Por quê? Porque o sujeito tem uma empresa que funciona no Caribe, num paraíso fiscal, bota o navio para passar pela costa brasileira, pega passageiro em Fortaleza, em Recife, vai fazendo essa navegação pelo litoral brasileiro, fazendo turismo no Brasil com o público brasileiro, só que
o custo trabalhista é inferior, o custo de toda aquela operação é muito inferior, porque a empresa não é brasileira, a empresa está registrada num país, por exemplo, do Caribe, e o sujeito consegue jogar os preços lá embaixo e faz uma competição predatória com a indústria de restaurantes e de hotéis aqui do Brasil, especificamente aqui do Rio de Janeiro. A gente sofre muito com isso. Então tem que ter isonomia, claro, sem dúvida. Estrangeiros e brasileiros têm que competir em igualdade. Agora, a igualdade é aumentar o imposto do estrangeiro ou baixar o imposto do brasileiro? Aí é que é a outra parte da meia-verdade. A gente deveria cortar impostos dos brasileiros para que os brasileiros competissem com os gringos e não aumentar o imposto do gringo e deixar tudo caro, onde só o governo ganha dinheiro, as vendas caem numa ponta e o consumidor fica sem acesso ao produto na outra. Perfeito, aí a análise do Alexandre Borges. Valeu, Borges. Agora sim, tá liberado. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. 11h15. O governo federal bloqueou o Bolsa Família de 1.200.000 pessoas que declararam morar sozinhas